Uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa que sempre nos recebe de forma acolhedora, neste ambiente preparado para que a gente aqui se sinta bem. E começando o nosso momento de nos sentirmos bem, vamos à prece. Pai amoroso e bom, aqui nos apresentamos nesta noite, buscando o equilíbrio de nossas dores do corpo, de nossas dores da mente, de nossas preocupações. Que possamos, nesta casa de Jesus, receber as boas energias, os bons ensinamentos, de acordo com a nossa necessidade para a noite de hoje. Que possamos todos, ao deixar este ambiente, nos sentirmos muito melhores, porque aqui estamos. Que possamos ainda levarmos aos nossos lares as boas energias que aqui compartilhamos. Que tenhamos uma boa palestra e que assim seja. Para hoje, o nosso assunto é preocupação com a morte. Mas, de forma alguma, o objetivo é deixar alguém preocupado. Pelo contrário, é para que a gente consiga sair daqui com mais certeza de que nossa vida é a vida do espírito imortal. Somos cristãos e precisamos, por este motivo, acreditarmos nos ensinos de Jesus, que nos disse que a verdadeira felicidade nem era deste mundo. E se não é deste mundo, é porque existem outros mundos, outros lugares para que a gente viva. Nós, espíritos, espíritas, cristãos, acreditamos que já vivemos outras vidas antes desta. E que após a nossa morte neste corpo, seguiremos vivendo outras muitas vidas. Pois só assim conseguimos acreditar, entender, aceitar a bondade de Deus. Caso contrário, caso tivéssemos nós uma única vida, poderíamos duvidar da bondade de Deus quando pensamos: como pode Deus permitir que alguém nasça com uma doença incurável? Como pode Deus permitir que alguém nasça sem uma parte do corpo, sem braço, sem perna, com alguma deficiência qualquer? Deus seria plenamente justo com todos caso tivéssemos todos nós homens uma única vida e alguns de nós nascêssemos com inúmeras deficiências ou doenças. Acreditamos sim na bondade e na justiça de Deus que a cada um dá segundo as suas obras. Esta foi uma das afirmações de Jesus, a cada um segundo as suas obras. Que a recompensa ou o sofrimento ou a dor virá para cada um de nós exatamente de acordo com o nosso merecimento. E assim não é apenas uma escolha de Deus nos enviar aqui à Terra para passarmos por tudo pelo qual estamos passando. É assim a consequência do nosso viver. Às vezes da vida presente ali do nosso passado. Semana passada fiz algo e hoje estou colhendo aquilo que plantei. Mês passado, anos atrás. E às vezes colhemos as consequências de vidas passadas. Muitas vezes aquilo pelo que passamos aqui nesta vida pode ser até alguma doença, pode ter sido por nós escolhida. Parece algo meio sem sentido, né? Como assim alguém escolher ficar doente, alguém escolher passar uma dificuldade? Mas, às vezes, quando estamos planejando a vida, a reencarnação, podemos pedir aos benfeitores, podemos pedir aos encarregados da reencarnação que nos proporcionem entender alguma dificuldade, alguma dor pela qual fizemos que um ente querido ou que alguém suportasse. Podemos pedir como se fosse uma prova
para que a gente, passando pela mesma prova que fizemos outro passar, entendamos. É algo meio complicado de entender, pedir a dor, pedir a doença, mas para alguns de nós assim foi. Se nos perguntassem hoje o que é que a gente só quer saúde, paz, coisas boas, não é? Ninguém iria dizer, eu quero adoecer. Não. Queremos alegria, queremos bem-aventuranças, queremos apenas aquilo de bom que a vida tem a oferecer. E assim deve ser. Assim deve ser para cada um de nós. Não é porque acreditamos que somos espíritos imortais e que a nossa vida sempre será melhor. A vida futura sempre será melhor que a vida presente. As vidas passadas eram as vidas piores porque a gente vai aprendendo, vai crescendo, evoluindo e é claro que com mais conhecimento a vida melhora. Com mais crescimento moral, a vida melhora. Então à nossa frente, em nosso futuro, há sempre uma vida melhor. Em nosso passado, é natural que haja mais problemas, maiores dificuldades, porque a gente não sabia, não conhecia tudo que a gente conhece hoje. É fato, então, dizer que hoje vivemos nossa melhor vida, mas que a gente quer mais, a gente quer viver melhor. E no futuro, teremos oportunidades de vidas ainda melhores. E esse futuro não precisa ser também na próxima vida, pode ser desde já. Podemos decidir ser melhores cristãos hoje, agora, nesta vida, para termos uma vida mais leve, mais suave, com menos dificuldades, menos problemas. Porque o que a gente deseja é saúde, sem doença, alegria, família feliz, amigos reunidos, mas é preciso que a gente proporcione que tudo isso aconteça. É preciso que a gente cuide do nosso corpo, buscando ter a melhor saúde possível. Mesmo que às vezes a gente diga, mas eu não tenho plano de saúde, eu dependo do SUS, ou essa doença não vai ser curada mesmo, ou então que a gente nem dê bola para alguma dor, alguma doença, alguma dificuldade, dizendo, isso não é nada, eu consigo aguentar. Mas o correto é que a gente faça todo o esforço possível para ter saúde, para buscar estar melhor, para tratar todos os problemas do corpo e da mente que a medicina proporciona que sejam tratados. Caso contrário, a gente pode deixar esta vida na qualidade de um suicida, daquele que buscou a sua própria morte, provocou a sua própria morte, e não é isso que a gente deseja. E se alguém aqui deseja a sua própria morte hoje, agora já, nos procure. Nós, trabalhadores desta casa espírita, estamos preparados para o atendimento fraterno, para falarmos sobre a vida e a morte e auxiliarmos a cada um a entender as dores pelas quais passa e por quê. O melhor é desejar sempre viver, buscar viver. E para isso sim, às vezes é preciso que a gente tenha alguma ajuda, alguma colaboração. Mas a preocupação com a morte, o medo da morte, pode ser algo presente em nossa vida devido a alguns ensinamentos que nós recebemos em nossas casas, de nossos pais, de nossos parentes, de nossa igreja, de nossa religião. Podemos ter ouvido falar que quando a gente morre, a gente pode ir para 2 lugares. Para um céu, onde há anjos, onde há uma alegria eterna, ou para um inferno, onde a gente queima num inferno de sofrimento por toda a eternidade. Também, alguns de nós ouvimos falar de um 3º lugar, o tal do purgatório, aonde a gente ia temporariamente e, passado certo tempo, poderíamos ser considerados dignos de irmos para o céu eterno, para o inferno eterno. E essa palavra eterna, para nós, pode ser algo assustador.
Porque imaginemos que a gente teve uma mãe muito bondosa. E aí a nossa mãe desencarna. E a gente fica com a crença de que a mãe foi para aquele céu. Ah, mas eu não estou sendo uma pessoa muito boa, será que eu não vou para o inferno? Será que eu vou reencontrar a minha mãe algum dia? Por isso, a crença de que Deus é bondoso, é amoroso, é justo, só faz sentido se todos tivermos oportunidades iguais. Através de Jesus, ele nos proporcionou o ensinamento de que devemos perdoar sempre. Lembram da lição dos 70 vezes 7, né? Que na verdade queria dizer Jesus a Pedro: Pedro, é preciso perdoar sempre que alguém te fizer o mal. Sempre que seja necessário, a gente tem que perdoar. Jesus ensinando que devemos perdoar sempre e dizendo que a vontade dele e a do Pai eram a mesma, que ele vinha falar a nós em nome do Pai, era Jesus nos trazendo os ensinamentos do alto. Se Deus buscou nos ensinar que devemos perdoar sempre, faz sentido Deus condenar alguém a um inferno eterno? Deus definir que uma pessoa será banida e nunca mais vai viver, nunca mais vai reencarnar e ficaria lá naquele inferno eterno para sempre? Não faz sentido. Deus ensinou que a gente precisa perdoar. E se nós, meros mortais, homens, seres humanos, precisamos perdoar sempre, é claro que Deus também perdoa sempre. E se Ele perdoa sempre, a cada um de nós será sempre dada nova oportunidade de viver, de aprender e de errar. Seguimos errando, seguimos fazendo coisas erradas, quem sabe há quantas vidas a gente segue aqui reencarnando, buscando aprender a mesma lição. Mas temos a liberdade de acertar, de errar, de aprender e não aprender se não desejamos aprender. Somos livres para viver cada um de nós da forma que quisermos. Mas, quando perguntados, o que é que tu realmente deseja? Como falamos agora há pouco, desejamos sempre paz e alegria na lavoura da amizade, não é? Que a gente colha sempre, todo dia, paz e harmonia na lavoura da amizade. Queremos ter amigos, queremos viver bem. E será que há uma receita para a gente viver bem? Para a gente não ter medo da morte? Para a gente acreditar que Deus é bom, Deus é justo? Qual seria a receita, amigos? Buscar, aprender cada vez mais. Buscar ter cada um a sua própria opinião. É claro que a gente ouve de um, de outro, na casa espírita, na igreja, no templo, nos livros, na TV. Ouvimos muitas coisas. Entendemos algumas delas. Mas é preciso que a gente duvide muito de tudo que parece sem sentido. Que a gente busque esclarecimento para que as coisas possam fazer sentido e aí sim a gente pense, mas nisso vale a pena acreditar porque isto faz sentido. Por isso lhes disse que nós, espíritos espíritas cristãos, buscamos acreditar, divulgar, fazer entender que só o ser, sendo imortal, faz sentido a justiça de Deus. Vivendo inúmeras vidas para que a gente possa aprender a ser uma pessoa melhor, aprender como cumprir aquela tarefa que Jesus nos deu. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, mas não qualquer vida. A lição de Jesus, quando estava se despedindo, foi que vocês, meus irmãos, tenham vida em abundância. O que será que Jesus queria dizer, tenham vida em abundância? Contenham vida em abundância, a gente estava vivendo, viver. Tem mais que uma forma de viver? E a resposta é sim. Existe a forma de viver como o verdadeiro cristão, como aquele que de fato busca seguir a Jesus. É claro que nós hoje, homens e mulheres que cá estamos, ainda não somos tão bons
que conseguimos cumprir todos os ensinamentos de Jesus. Mas precisamos fazer a nossa cota de esforço. Todos os dias, um pouquinho mais. A cada dia buscando acertar mais e errar menos. E esse seria o manual da boa vida. Buscar, seguir os exemplos, os conselhos do Mestre Jesus. Para que aí então nós pudéssemos sentir a felicidade que sentem os homens bons, os homens caridosos, os homens e mulheres amorosos, que a todos fazem o bem, que a todos desejam o bem. Por ora, ainda nos é difícil essa lição, mas a gente precisa desejar para que um dia ela aconteça, para que um dia sejamos aqueles homens e mulheres bondosos e caridosos, não só às vezes, mas o tempo todo. Uma outra lição de Jesus que nos buscava direcionar para o correto, para o bem, para o melhor, foi quando ele disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Jesus conhecia os homens e mulheres com quem ele estava falando. Ele sabe que nenhum de nós chegará à perfeição que é Deus. Só há um Deus. Mas, quem sabe estava Jesus buscando nos ensinar a lição de que quando a gente deseja muito pouco, é o pouco que a gente vai conseguir. Jesus estava dando a lição de que precisamos desejar muito, mirar no alto, desejar muito, para que a gente consiga um pouco mais. É claro que a perfeição é dificílima. Quando Jesus disse sede perfeito como Deus, ele de forma alguma estava equivocado, tentando dizer, vocês também serão deuses como é o meu Deus, como é o meu Pai. Não. Mas ele estava nos dando a lição de que vocês irão conseguir. Busquem a perfeição. Vocês irão conseguir uma vida melhor. Irão conseguir atingir aquela felicidade que, quem sabe hoje, ainda não é deste mundo. Em nenhuma das lições de Jesus está o ensinamento de que sofrer é bom. De que ter doenças, dificuldades é bom. Por mais que a gente possa ir lá ler no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, onde, por exemplo, em Mateus capítulo 5, ele registrou: bem-aventurados os que sofrem, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí a gente, se está num dia de mau humor, num dia de tristeza, de sofrimento, a gente lê aquilo e pensa: Jesus, como assim? Estou aqui sofrendo, chorando, que bem-aventurança é essa? Mas ele não disse só aquilo no Sermão do Monte. Aquilo é parte do Sermão do Monte. Também disse: bem-aventurados os que sofrem injúria por minha causa. Mas o Sermão do Monte não era só isso. Se a gente lê só esse pedacinho, parece até: Jesus disse, sofrer é bom, chorar é bom. Sofrer, a gente vai ver Deus, quem não quer ver Deus? Mas todos iremos ver a Deus um dia. Não faria sentido Jesus dizer que sofrer é bom para ver Deus. É preciso fazer a leitura do texto completo, para que a gente entenda o sentido daquelas palavras que poderiam significar: entende por que é que tu estás chorando ou sofrendo hoje, para que logo ali, no futuro, não seja necessário, pelos mesmos motivos, sofrer e chorar novamente. Aí faz sentido que Jesus, todo amor, toda bondade, dissesse: meus irmãos, não é preciso sofrer e chorar de novo e de novo pelos mesmos motivos. Tudo bem que a gente às vezes sofre e chora, mas a gente precisa desejar superar as dificuldades, sermos melhores a cada dia, mirar lá no alto, para que a gente consiga chegar naquele nosso possível, para que a gente consiga chegar um dia à perfeição possível para cada um dos homens.
E como é que a gente vai atingir essa perfeição se nessa vida a gente não conhece tudo? Não viu tudo? Quem de nós conhece todas as raças de homens, de animais, de florestas, os tipos de florestas, os ambientes que há na Terra? A gente conhece tão pouco. Por mais que a gente tenha muitas posses, muito dinheiro, a gente não consegue conhecer nem este planeta inteiro. Para que a gente consiga saber muito, conhecer muito, são necessárias muitas vidas. Para que a gente consiga ir perdoando todos aqueles homens e mulheres que em nosso passado nos fizeram algum mal, é preciso que a gente tenha inúmeras vidas. Para que todos os homens e mulheres que a gente magoou, que a gente prejudicou, consigam nos perdoar, será preciso que a gente tenha muitas vidas. Porque imaginem se todas as nossas dívidas nos fossem cobradas hoje. Todos aqueles devedores que eu magoei, que eu prejudiquei no passado, tivessem a autorização ou renascessem perto de mim e viessem me cobrar hoje. Seria talvez difícil esta vida. Por isso vivemos inúmeras vidas e a cada uma damos um degrauzinho acima de onde estávamos no passado, para que a gente consiga ir aprendendo uma lição possível para o hoje. A cada um segundo as suas obras, já dissemos. A ninguém será dado um fardo, um peso, uma dificuldade muito maior do que pode carregar, também foram as palavras de Jesus. E nós buscamos acreditar nele. Buscamos acreditar que sim, assim é que Deus faz a justiça, nos proporcionando apenas aquilo que podemos superar, que podemos entender. E quando a vida esteja muito difícil, muito complicada, quando muitos problemas estejam nos visitando, quem sabe a gente não esteja no caminho certo. A gente esteja no caminho errado. Porque se a cada um é dado, segundo a sua capacidade de superar, de entender, de aprender, quando uma coleção de problemas se apresenta em nossa vida, de novo, e mais um, e mais outro, ou em a nossa família, será que a família, será que a gente está indo no rumo certo? Será que a gente não está como aquele que vive sonhando que as coisas sejam diferentes, mas que sempre faz as coisas do mesmo jeito? Como as coisas serão diferentes se a gente segue fazendo tudo do mesmo jeito? O que é que a gente deseja? Paz e alegria na lavoura da amizade. Como é que a gente vai colher essa boa colheita nessa lavoura? Alguém tem que plantar. Dá para ir lá na lavoura do outro e fazer a colheita? Até dá, né? Se a gente pagar, que paguemos o preço. Mas que a gente faça o nosso plantio. Que a gente plante aquilo que a gente deseja. Que a gente busque o bem que a gente deseja. E se alguém nos perguntasse, Gionara, tu quer ser feliz hoje? Amanhã? Ano que vem? Quer ser feliz quando? Qual a nossa resposta? Ontem, né? Eu já queria estar feliz agora. Mas quem é que vai me fazer tão feliz quanto eu quero? É o meu príncipe encantado. É o marido, é o chefe, se me der um aumento. Quem é que pode nos fazer ser mais feliz hoje, agora? A gente mesmo, né? Então a gente deve buscar fazer essa cota de esforço e buscar avaliar no dia a dia o que é que a gente está fazendo de errado. O que é que eu estou fazendo que, se eu encontrasse Jesus frente a frente e eu fosse lhe fazer a pergunta, Jesus, como é que eu faço para ser tão perfeito como perfeito é o nosso Pai? O que é que eu preciso fazer hoje, agora, para melhorar a minha vida, para ter uma morte tranquila, para chegar ao fim do meu tempo aqui na Terra, tranquilo, feliz, com a consciência de que eu fiz o que podia. Aquilo que eu não fiz não é tão preocupante, porque eu creio que sou um espírito imortal, que terei novas chances, mas busquei fazer o meu possível para agora.
No nosso dia a dia, como somos cristãos, devemos conversar com Jesus, buscando imaginar qual seria a resposta desse Mestre amoroso e bom a cada um de nós. Quando temos dúvidas, quando temos dificuldades, quando desejamos o melhor, quando temos alguma importante decisão, quando precisamos dar um conselho a alguém, nos aconselhemos com o nosso Mestre, amoroso e bom, que disse que veio para que a gente tivesse vida, não qualquer vida, vida em abundância, vida boa, vida feliz. E se o objetivo é que a gente tenha uma vida boa, uma vida feliz, que a gente faça a nossa vida feliz. Pois nós, cada um de nós, somos os principais responsáveis por esta felicidade. Para que a gente não fique tendo temor, medo da morte, e sim que a gente acredite. O Pai é bondoso, o Pai é amoroso, o Pai dá a cada um segundo a sua obra, segundo o seu merecimento. E a próxima vida, com certeza, só poderá ser melhor do que esta. Mas que a gente também não tenha pressa de lá chegar. Para que a gente tenha uma boa morte, é preciso que a gente viva até o finalzinho desta vida, com as suas provas, com as suas dores, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos companheiros de fé religiosa. Que a gente se lembre que ninguém veio a esta vida solitário, ermitão, isolado. Vivemos em sociedade. Estes homens e mulheres que à nossa volta estão hoje, e principalmente a nossa família, são homens e mulheres enviados, com necessidades muito semelhantes, às vezes iguais às nossas, de aprendizado, de conhecimento, de crescimento. E por isso chegamos aqui à Terra e vivemos juntos, para que a gente se apoie, para que a gente converse, para que a gente se ajude, para que a vida seja melhor. Para que a gente plante cada um pouquinho na lavoura do outro, paz e alegria, paz e harmonia. E assim a gente vai entendendo, vai aprendendo que a gente precisa, sim, viver bem, mas também chegará o nosso momento de morrer bem. E que morrer faz parte da vida, é uma lei de Deus. E que a gente precisa morrer para um dia reviver. E vai reviver para morrer de novo. E viver, e nascer, e crescer, e aprender tantas vezes quantas necessárias, até que sejamos aquele homem bondoso, amoroso, plenamente caridoso, que temos condições de ser. Para que sejamos tão perfeitos, quanto perfeito é o nosso Pai que está no céu, conforme foi a afirmação de Jesus. Nós viveremos para sempre, não aqui, não neste corpo, porque este é o sentido da palavra encarnar, desencarnar. Já pensaram no que significa isto? Encarnar, viver na carne, desencarnar, deixar a carne, o nosso corpo orgânico, mas somos espíritos imortais. Nos ajuda, nos consola, pensar no momento da morte como somos espíritos imortais, encarnamos e desencarnamos. Seguiremos vivendo para sempre, em dimensões diferentes. Aqueles que nos antecederam estão temporariamente escondidos dos nossos olhos. Mas Deus, que é todo amor e toda bondade, irá permitir que a gente reencontre todos os nossos entes queridos, todos aqueles que a gente amou, que a gente ama e que forem partindo desta vida, certamente iremos os reencontrar logo ali, na nossa vida futura, na nossa vida de espírito, quem sabe? Porque Deus é todo amor, todo bondade. E só assim faz sentido acreditar que a prova de cada um é justa, que a morte de cada um é justa. Aquilo que somos, o nosso espírito imortal, a nossa alma, não acaba quando morremos. Cá estamos apenas vivendo esta pequena experiência de homens
de mulheres na família presente em que estamos. Tivemos muitos outros pais, mães, filhos e filhas em outras vidas. E eles, alguns deles, certamente após a nossa morte aqui, estarão nos aguardando. Como aquele ente querido que viajou para muito longe e que quando volta de uma viagem longa, ouve dos seus parentes: vem cá, agora me conta como foi a tua viagem. E nos receberão de braços abertos na próxima vida. Mas por ora, viver é o nosso melhor, para que a gente possa morrer melhor, para que a gente possa, na certeza de que a vida melhor sempre será a vida futura, que a gente faça o nosso possível na vida presente. E a vontade é de dizer que assim seja. Mas vamos ao nosso passe, vamos à nossa prece e depois a gente reforça o que assim seja com convicção. Fechemos os olhos e vamos agradecer a todos os nossos antepassados, aos avós de nossos avós, aos pais de nossos pais, aos nossos familiares, a todos que nos proporcionaram viver a presente vida, que recebam a nossa gratidão. Que sejamos aqueles espíritos espíritas cristãos que vivem de acordo com a sua crença. Que possamos um dia reencontrar todos estes que vibram por nós no outro plano da vida com alegria no coração pelo reencontro. Mas que não tenhamos pressa de viver a presente vida. Que possamos ir entendendo os ensinamentos de nosso irmão Jesus Cristo. Que estes ensinamentos nos proporcionem viver melhor aqui, agora, hoje, até o final de nossos tempos. E que assim seja.